Obrigado, Senhor. Falar nos nossos corações essa manhã. Aproveita que você está em pé, levanta a sua Bíblia bem alto. Vamos fazer uma declaração. Declare junto comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Abre ela no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Nem todo ambiente diante de Deus é igual. Existem ambientes e ambientes. Existem ambientes sadios, existem ambientes tóxicos. E hoje em dia essa palavra ela é muito bem explorada, né? O tóxico. Não preciso nem explicar o que é, que vocês já sabem. Em ambientes que o Espírito Santo de Deus está se movimentando. E naquele ambiente foi gerado um ambiente de glória de Deus. Então, diante de Deus, aquele ambiente se tornou um ambiente diferente. E ali o Espírito do Senhor se move para algo determinado por Deus. E é nesse sentido que nós vamos caminhar nessa manhã. Todos encontraram o versículo 17? Nessa passagem, Jesus estava no templo. Estavam reunidos. E como não era muito incomum, nesses ambientes se uniam pessoas enfermas, pessoas que sofriam de possessões demoníacas. E nesse ambiente aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. Olha só, vou ler de novo, preste atenção nos detalhes desse versículo. E aconteceu que num daqueles dias em que eles estavam reunidos, juntos, em oração, meditação, ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Nós estamos falando de várias cidades diferentes, aplicadas ao nosso contexto de hoje em dia. Muita gente veio se reunir para meditar e aprender junto com Jesus Cristo. E nesse ambiente de ensino, de compartilhamento, de unidade, o poder do Senhor estava ali para os curar. Amém? Pode se sentar. Existem certas manifestações do Espírito de Deus que dependem de um ambiente preparado para que determinadas coisas aconteçam. Aqui nós acabamos de ler nesse versículo que para a cura acontecer naquele ambiente foi necessária a unidade de muitas pessoas que estavam ali em meditação e o Espírito do Senhor estava ali para os curar. Agora, se nós formos pesquisar a Bíblia, vasculhar a Bíblia, para buscar outras evidências disso que nós estamos meditando nessa manhã, nós vamos ver que isso se repete em várias vezes. E eu orei ao Senhor e pedi para que Ele me revelasse aquilo que Ele queria falar com a igreja nessa manhã. E a mensagem central dessa pregação aqui é que nós vamos entender como gerar ambientes que atraem e liberam o agir e a manifestação de Deus. Se nós formos lá para o Gênesis 1, quando começa a criação, lá fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o que tinha sobre a face das águas?
o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito já estava ali. E se você for pesquisar isso, os estudiosos vão ensinar que o pairar sobre as águas, em hebraico, ele nos aponta para um sistema de gestação, como se estivesse numa incubadora. O Espírito estava incubando aquela situação, aquela realidade de caos, de trevas, de abismo. As trevas estavam aí, o caos estava aí, a terra era sem forma e vazia, porém havia um Espírito que estava incubando algo, gerando um ambiente, para que então pudesse começar a manifestação da criação. Depois que o Espírito veio sobre as trevas, sobre o abismo, sobre aquilo que era informe, então o Espírito incubando aquilo, começou-se os decretos de criação. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E a partir daí começa a criação. Mas antes foi necessário que, para o ambiente da criação, o Espírito fosse enviado e gerasse o ambiente de criação. Vocês estão comigo, estão me entendendo? Às vezes na vida cristã é muito bonito falar sobre a manifestação de Deus, sobre a glória de Deus. Você vem à igreja, ouve muito disso. Hoje, com tanta informação que nós temos na internet, né, você ouve muito falar sobre milagres, sobre alcançar a favor de Deus, sobre tantas coisas. Só que o como fazer isso, às vezes não é muito ensinado. E o que o Espírito Santo quer nos ministrar nessa manhã, é que para alcançar o nível de criação, para alcançar o nível de manifestação, para alcançar o nível da cura, nós temos a participação de gerar esse ambiente para que as coisas comecem a acontecer. O mundo do Espírito, ele é reativo, ele reage com o nosso passo de fé. Havia um ceguinho que estava em um lugar que Jesus passou, e ouvindo aquele alvoroço e sabendo que era Jesus que estava passando, como é que ele gerou o milagre dele? Chamando a atenção de Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus foi ali para curar esse cego? Sim ou não? Meu Deus, eu vou pregar em outra igreja hoje. Eu não vou pregar aqui mais não, vou embora. Vocês estão aqui mesmo, gente? Jesus foi ali para curar o cego? Não, Jesus estava de passagem. Jesus não foi fazer aquele milagre. Só que aquele milagre foi provocado pela fé daquele homem. E as dificuldades se apresentaram, porque os próprios discípulos de Jesus foram lá e falaram: ô vigia aí, está tendo culto ali, você vai atrapalhar a pregação do irmão Jesus. O irmão Jesus de Nazaré está pregando ali, você vai atrapalhar lá. E quanto mais barreiras eles colocavam, mais alto o ceguinho gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora o crente acordou aí, aleluia. Quanto mais as dificuldades se apresentavam, mais ele queria atrair a atenção de Deus, porque ele sabia que aquela poderia ser a sua única oportunidade de sair daquela condição que ele estava, a única oportunidade de gerar aquele milagre, a única oportunidade de gerar um ambiente em que a realidade dele seria transformada. Mas às vezes nós somos muito passivos diante da palavra de Deus. Às vezes nós subimos à casa do Senhor e esperamos que algo aconteça, e que os rios de Deus inundam o nosso ser, e que Deus, que sabe de todas as coisas, sabe que eu tenho uma causa na justiça, sabe que eu tenho um problema de saúde, sabe que, por Ele saber então que aí Ele vai me alcançar pela misericórdia dEle. E às vezes é por isso que nós estamos há tantos anos, vem à igreja, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, e nada acontece, porque estamos passivos diante do ambiente que pode mudar a sua realidade. Entenda isso, meu irmão, todas as vezes que você estiver no ambiente em que Jesus está presente, você corre um grande risco de ter a sua vida transformada.
Agora, se você continuar quieto no seu lugar, se você continuar ouvindo o que está acontecendo e não dar um passo de fé, não se expor, não chamar a atenção de Deus, irmão, você vai sair do culto do mesmo jeito que você entrou, ou pior. Você vai falar, Deus falou com todo mundo, menos comigo hoje. Nossa, hoje a palavra foi para aquele lá que não veio. Se o ceguinho não tivesse gritado, ele não tinha alcançado um milagre. Ele estava cego até hoje. Se ele não tivesse manifestado a fé dele, demonstrado para Deus que ele tem fé, que Jesus podia curar e mudar a realidade dele, então ele estaria no mesmo ambiente. E qual era o ambiente antes da manifestação de Deus? Cegueira, miséria, pobreza, rejeição, desonra, humilhação. Mas mesmo nesse ambiente, ele viu uma oportunidade de gerar um ambiente de fé e clamar que ele sabia que o poder que estava sobre a vida de Jesus podia tirar ele daquela realidade, daquele charco de problemas, daquela situação difícil. O mundo estava em caos, a terra era sem forma e vazia. Aí o Espírito de Deus veio e começou a gerar o ambiente para que Deus começasse a decretar a criação. É sempre assim nos ambientes de dor e de caos da nossa vida, é que é o prato perfeito para a manifestação da fé, porque você vai olhar a sua realidade e vai falar, é impossível, mas para Deus não existe impossíveis, aleluia. Para nós, no nosso olhar, é impossível essa situação mudar, aleluia, mas Deus tem todo o poder nas suas mãos. Diante do olhar de Deus não existe nem dificuldade, existe o que é mais fácil. Colocaram Jesus numa situação lá, e aí ele vira para quem estava ao lado dele e fala assim, o que é mais fácil? Eu dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Ele nem contabiliza o difícil, é o que é mais fácil. Na ótica do céu é o que é mais fácil. Mas na nossa ótica, era um pecador que estava aleijado. Tem condição de resolver esse problema? Na nossa ótica, era uma mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue, que já tinha tentado ir em todos os lugares, gastado uma fortuna de dinheiro, de recursos com médicos e nada dava jeito. Tudo que ela tinha disponível ela tentou. Então, diante dos olhos humanos era impossível, mas para o Deus do milagre, para o Deus do impossível, é só um ato de fé, irmão. Pensa nisso. O que é impossível para você, para Deus é só um passo de fé que você dá, e Ele vai e libera aquilo que você precisa. Ele muda a realidade que você precisa. Ele vai lá na causa que você precisa que seja mudada, porque Ele é o Deus do impossível. E Ele te trouxe aqui nessa noite para se apresentar o Deus do impossível para você. Aleluia. Aleluia. Talvez você olhe para a sua vida e enxergue o caos da criação e fale assim, meu Deus, a minha vida é sem forma e vazia. Havia trevas e o abismo. Mas o Espírito de Deus já está incubando a sua vida, já está gerando esse ambiente. Comece a dar passo de fé, comece a fazer como o ceguinho, comece a gritar, Jesus olha para a minha causa, comece a apresentar as tuas demandas, comece a agir, e então o céu vai reagir na sua direção, meu irmão. O reino dos céus, ele é para os valentes. Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de olhar as dificuldades e falar, ó céus, ó vida, ó azar,
Meu Deus, meu povo, o Deus que nós servimos, o Espírito que nós carregamos, que vem desse Deus Todo-Poderoso, é muito grande, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, maior é o que está em mim do que aquele que está nas enfermidades, maior é o que está em mim do que os gigantes que se apresentam diante de mim. Mas se eu não me movimentar em coerência com aquilo que eu prego, com aquilo que eu digo que eu acredito, com o Deus que eu digo que eu tenho fé, meu irmão, eu nunca vou ter sinais para mostrar para ninguém. O apóstolo Paulo fala assim, a pregação dele não consiste em palavras de sabedoria humana, não é pelo muito falar, mas sabe qual era a base da pregação do apóstolo Paulo? Demonstração de poder. Porque ele era um homem de fé, ele sabia que a cada oração, a cada ato profético, a cada, milagre que ele inspirava as pessoas a receber, então a manifestação de Deus acontecia, e a demonstração daquele Deus grande, poderoso, que nós falamos que servimos, acontece. Só tem um jeito de você pregar com eficiência, mostrando Deus na sua vida. Que adianta você falar de um Deus que você não tem sinal algum para mostrar dele? Vai parecer a outra religião lá que fala de um Jesus que está pendurado na cruz lá para eles. O que aquele Jesus pode fazer por alguém? Não pode fazer nem por ele. Agora o Jesus que eu sirvo, irmão, ele foi pendurado na cruz porque ele se entregou à vontade soberana de Deus. Os guardas tentaram prender ele, mas não conseguiram. A única coisa que fez Jesus ir parar naquela cruz foi ele se submeter à vontade do Pai e falar: Pai, eu vou me entregar por respeito e amor à tua vontade. Aí então os guardas levaram Jesus. Mas antes disso tentaram prender Jesus e não conseguiram, porque não era o momento. E quando não é o momento, não tem como. Ele não se entrega, ele estava em missão. Nós estamos em missão, gente, de movimentar essa terra. Nós ouvimos a boca de Deus falando aqui nessa manhã, Jesus está voltando, os tempos são maus, é o tempo do fim. Nós precisamos ter esse alerta e parar de olhar somente para a nossa vida, e começar a olhar para a missão que nós viemos cumprir aqui. Quando Jesus nos chamar naquela nuvem que nós vamos encontrar com Ele, Ele vai nos levar diante do Pai, que é um justo juiz, assentado num trono branco. E a primeira coisa que Ele vai falar para nós é: mostra-me tuas mãos, deixa eu ver o que você fez com o presente, com a dádiva da vida que eu te dei. Você foi em missão, deixa eu ver o que você tem, me mostra os frutos. Quem é o semeador que não quer ver o fruto da sua semeadura? A Bíblia nos diz que o nosso espírito, que nossa vida, no que nós fomos gerados antes da fundação do mundo em Deus, e nós fomos enviados aqui para essa terra nesse tempo, porque Deus tem um plano e um projeto que Ele conta com a nossa ação, e não com a nossa passividade nesse tempo. Deus conta com o nosso engajamento, com o nosso movimento, com o nosso arregaçar de mangas. É para isso que Ele investiu na sua vida, é para isso que Ele te salvou, é para isso que Ele te limpou, é para isso que Ele te livrou, é para isso que Deus te tirou de onde Ele te tirou, para que a glória dEle manifesta através da sua vida, trouxesse um impacto na vida de quem está ao seu redor. Nós precisamos entender que a nossa pregação tem muito mais impacto quando nós estamos de boca fechada do que de boca aberta. Nós pregamos todo santo dia com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com as pessoas que nós convivemos. Quando nós mostramos passividade diante de um problema, em que todo mundo sabe, lá vem um esquentadinho, agora ele vai estourar. Aí você vai, respira fundo e resolve na paz de Jeová. Sabe o que o povo vai falar? O que aconteceu com isso aí? Se fosse antes, ele ia virar a mesa, ele ia quebrar tudo, ele ia dar na cabeça de alguém, levantar umas cadeiras, né, pastor? Ele ia fazer alguma coisa. Mas depois que ele começou a ir lá naquela tal da IPA lá, olha como mudou.
Essa é a maior pregação que nós podemos trazer, meu povo. Mostrar esse ambiente que gera a manifestação de Deus aqui dentro. Aleluia. Diversas áreas da nossa vida necessitam de ações diferentes para que essas outras áreas também sejam alcançadas. Eu falei sobre a criação, que estava o caos, e para a criação Deus, Ele se manifestou no caos. Falei sobre o Espírito para curar. Para curar precisava da unidade, precisava de todos juntos, precisavam de estar unidos em nome de Jesus Cristo, para que aquilo acontecesse. Agora, para ouvir a voz de Deus, também é necessário gerar um ambiente. Nós ouvimos a voz de Deus aqui hoje de manhã, sim ou não? Vocês repararam o passo a passo? Antes do ambiente gerado, alguém se levantou aqui como profeta de Deus e começou a falar em nome de Deus? Sim ou não? Não. Mas quando nós juntos nos unimos em adoração, então o profeta se levantou e começou a falar. Aleluia. Coloca aqui para mim o segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 15. Diante de determinadas situações, nós queremos alcançar algo, queremos ouvir o que o céu tem a dizer acerca da nossa vida. Queremos ouvir o que Deus já determinou sobre determinados assuntos, sobre a nossa vida financeira, sobre os nossos projetos, sobre a nossa empresa, sobre o nosso casamento, sobre o nosso ministério. Então o que devemos fazer? Buscar a direção de Deus. Olha esse versículo. Ora, pois, trazei-me Só 3 crentes leram isso aqui. Vamos junto, meu povo? Me ajuda a pregar hoje em nome de Jesus. Ora, pois, trazei-me E sucedeu que tocando veio sobre o profeta a mão do Senhor. Próximo versículo. E disse, assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas. E aí começa a profecia. Volta ao primeiro versículo. Mas antes precisou ter a manifestação de Por que acontece na vida dos músicos? Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu subi aqui foi procurar os músicos. Porque eu sei da unção que eles carregam de mudar a atmosfera e o ambiente. A Bíblia me respalda isso. Aqui eu sou só o canudinho, mas a voz de Deus precisa passar através da minha vida e falar ao seu coração. E como que eu vou fazer isso sem um ambiente gerado? É por isso que na igreja a gente canta tantas músicas. Às vezes as pessoas falam assim, mas vocês gostam de cantar, hein? Sabe de nada inocente, nós estamos gerando o ambiente para a voz de Deus falar. Quem tem fé nisso? Glória a Deus. Quem tem fé nisso daí que eu estou pregando aqui, a partir do próximo culto, nunca mais vai ficar de boca fechada no período de louvor. Vai começar a adorar com intensidade. Vai começar a adorar em espírito e em verdade. Porque então a voz de Deus vai descer e vai alinhar a nossa vida. Vai nos dar uma revelação. Vai trazer um destino profético. Vai alinhar os céus com a terra. Mas para isso é necessário um ambiente ser gerado. O contexto aqui é que 3 reis subiam em guerra. Estavam desesperados, achando que os 3 reis morreriam no deserto. Então um deles falou assim, ou nós vamos atrás de ouvir o profeta, ou nós vamos sucumbir no meio desse deserto. Olha o ambiente que foi gerado o milagre, um ambiente de desespero, um ambiente de guerra, um ambiente de escassez, um ambiente de deserto. Mas isso tudo, todas as dificuldades, não foram suficientes para paralisar a fé desse homem que falou, vamos ouvir a voz de Deus. Mas como ouvir a voz de Deus se você está todo empipinado, se você está todo com problema, se tem tanta coisa ruim acontecendo? Na vida dos 3 reis também haviam tantos problemas, mas
Qual é a solução do problema, meu Deus? É ouvir a voz de Deus. Ai, pastor, mas eu estou tão pecador hoje. Vai para os pés de Jesus. Pastor, mas tem tanta coisa acontecendo. É Ele que pode suprir todas as suas necessidades. Não é o pastor, não é a igreja, não é o seu irmão, não é o banco. É Jesus Cristo que te trouxe aqui nessa manhã para te fazer entender que você precisa depender exclusivamente dEle. Aleluia! Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia! Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. O que você precisa nessa manhã, meu irmão? É Jesus que pode mudar isso. Mas para isso precisamos de um ambiente espiritual gerado. E que através dos dedos dele, através da unção que estava sobre a vida dele, não era a capacidade, a habilidade com a faca que ia tirar os demônios de Saul. Pelo contrário, era a unção e a capacitação que vinha do alto. Por isso que nós trabalhamos para que aconteça períodos de louvor e de adoração, em que se manifeste a glória de Deus. Precisamos da unção de Deus sobre a nossa vida, porque senão o ambiente não é gerado, porque senão a comunicação do céu não acontece, porque senão a libertação não acontece. Não adianta se apoiar somente nas suas capacidades e habilidades naturais. Ah, eu canto bonito, pode cantar bonito o que for, se não tem unção, é vaso seco, irmão. Agora Deus pode pegar uma pessoa que nem canta tanto bonito assim, mas tem uma glória sobre a vida dela, que quando essa pessoa abre a boca, meu irmão, não tem como não ser impactado com a presença de Deus. É impossível estar nesses ambientes e não ser impactados com a presença de Deus. Ambiente de criação, Deus se manifesta. Ambiente de cura, o Espírito Santo se manifesta. Ambiente de libertação, foi gerado e o Espírito Santo se manifesta. Para cada área determinada, nós temos condições de gerar um ambiente para a manifestação de Deus. Ambiente de profecia, louvores geraram aquele ambiente. Eu vou para o fim dessa mensagem. Até a fé, presta bastante atenção aqui, redobre a atenção nisso que eu vou falar aqui, porque talvez se você entender isso e levar isso para sua casa, você vai ver grandes milagres acontecendo ainda essa semana na sua vida. Até a fé, ela é gerada em nós, em ambientes de manifestação de glória. Pastor, como assim? Eu citei aqui que existia uma mulher que sofria com fluxo de sangue há 12 anos. E o que é muito interessante dessa narrativa, que conta a história dessa mulher, é que não dá muitos detalhes sobre a vida dela. Nós não temos muita informação sobre a mulher do fluxo de sangue, não tem nem o nome dela, ela era a mulher do fluxo de sangue. Ela era marcada pela desgraça que tinha na vida dela. Nós não sabemos a idade dessa mulher, não sabemos, Maria, se desde o primeiro fluxo da vida dessa mulher, ela já desencadeou esse problema e nunca pôde se relacionar. Que quando a mulher está no seu ciclo menstrual, para a cultura judaica, ela não podia estar no convívio social, ela era retirada do convívio, porque ela era considerada uma mulher impura. Até os objetos que ela se sentasse precisava passar por um processo, um ritual de purificação, porque ela tornou aquele negócio impuro por conta da condição dela. Presta bastante atenção nisso.
Se foi com 12, 13 anos de idade que vem o ciclo normal das mulheres, e a partir dali ela já foi retirada do convívio social, e a história que nós temos na Bíblia é que há anos ela sofria com isso, há 12 anos, 12 com 12 são, e era uma mulher já de 24 anos de idade, mais ou menos. As mulheres na cultura judaica se casam com 12, 13 anos, gente. Para essa mulher, ela não realizou sonho, ela não se casou, ela era rejeitada, ela era uma imunda, não tinha filhos. Imagina quanto sonho, quanta dor tinha no coração dessa mulher. Sonhos que ela nunca realizou, desejos, olhando ali as outras pessoas, olhando as suas amigas que cresceram junto com ela, e vendo que todas haviam contraído matrimônio, todos tinham filhos felizes, maridos, e as famílias armadas, e ela excluída da sociedade por conta de uma condição física. Dói, não dói pensar nisso? Agora vamos supor que não foi com 12 anos de idade, não foi a partir do primeiro ciclo menstrual. Vamos supor que ela teve tempo para gerar uma família, gerar filhos. Eu não sei o que dói mais, porque a partir do momento em que ela recebeu esse problema nela, ela foi excluída da sua família, dos seus filhos, do abraço, do carinho do seu marido, do carinho dos seus filhos, da sua casa. Imagina as mulheres aí que são esposa, têm filhos. Imagina de repente você ser tirada da sua família por conta de um problema de saúde, não ver teus filhos crescer, não ter relacionamento com teu marido, não poder ter uma troca de carinho ali, uma carícia. Seja qual for a situação, com 12 anos de idade, ou já com a família estruturada, essa mulher carregava uma dor gigante dentro dela. Agora, olha o que me chama muita atenção nesse texto. A história narrada em Marcos começa assim: e ouvindo falar de Jesus, ela saiu e foi ao encontro dele e tocou na veste dele. Mas o que tirou essa mulher da onde ela estava? Ouvir falar que Jesus ia passar por ali. Mais uma vez, Jesus não passou ali para curar essa mulher. Jesus estava a caminho da casa da filha de Jairo. Ele ia curar a filha de Jairo. Só que a soberania de Deus é tão grande, que Ele permitiu que esse evento acontecesse, que a mulher ouvisse falar de Jesus, depositasse fé que Ele é o Messias, o Mashiach, prometido pelos profetas. E se Ele fosse o Mashiach, se Ele fosse o Messias, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, teria cura nas suas vestes. Ela precisou depositar fé nisso, pastora. E sabe o que eu acredito, Ricardo? Que era o seu último ato de fé, porque ela se expôs de um jeito que se alguém notasse ela ali no meio, podia apedrejá-la imediatamente. Principalmente depois que ela tocou num rabi. Jesus era tido como um rabino. O toque dela, segundo a cultura, podia ter tornado ele impuro. Ela assumiu um grande risco de vida depois que ela deu esse ato de fé. Mas ela falou: ou eu faço ou eu continuo sofrendo. Eu não aguento mais sofrer. Eu vou provocar o meu milagre. Ainda que for custar a minha vida, eu não ficarei passivo diante da passagem de Jesus. Meu irmão, decida isso no seu coração nessa manhã. Não fique passivo diante da manifestação de Deus. Se manifeste no seu lugar, celebra a Deus com intensidade, sabe, manifesta a sua fé, para que Jesus olhe para você e fale assim: os teus pecados estão perdoados, levanta e anda, seja curado. Aleluia. Arriscou sua vida, pulou lá, tocou na hora de Jesus Cristo, foi curada. E Jesus fez questão de anunciar esse milagre. Presta atenção, gente, tem outras pessoas que foram curadas também tocando na hora de Jesus, mas nenhum deles foi anunciado.
Agora, Jesus estava a caminho da casa de um homem para curar uma criança, uma jovem. Só que para o ambiente, aliás, para a cura acontecer, um ambiente precisa ser gerado. O toque da mulher do fluxo de sangue gerou um ambiente de fé. E todos que viram o que aconteceu com ela, depositaram, olharam para Jesus e depositaram fé, que ele era o Mashiach. A partir daquele momento, até Jairo aqueceu o coração. Pastor, você está inventando história. Eu não estou não, olha o que aconteceu em seguida. Chega a notícia e fala assim: Jairo, deixa isso para lá, a menina já morreu. Qual foi a resposta de Jesus para Jairo? Não? Meu Deus do céu, tem crente aqui não. Não temas. O medo, o temor tem o poder de paralisar a sua fé. Ele acabou de ser experimentado, exposto ao ambiente da fé, o ambiente que uma mulher que estava marcada pela desgraça foi transformada, foi curada e foi liberta para ir viver a vida dela de novo. Ele acabou de testemunhar tudo isso com os seus olhos, e Jesus estava indo para a casa dele. Imagina a alegria que estava no coração dele: a minha filha vai ser curada, já começou o milagre. Quando chega lá, meu Deus, minha casa vai ser abençoada, minha história vai ser mudada, minha filha vai ser um testemunho. Olha o tamanho da fé que foi gerada no coração desse homem. E Satanás vai ficar quieto? Sim ou não? O que aconteceu? Chegou a notícia ruim, mas Jesus estava do lado e falou: filho, não temas. Não deixe que a notícia ruim desfoque aquilo que está ardendo no seu coração. Nós estamos indo lá, o milagre vai acontecer. Jesus, mas e a notícia? Nós vamos mudar o decreto. Esse decreto de morte será revertido em um decreto de vida, de transformação, de testemunho, de milagres, em nome de Jesus. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida nessa manhã. Eu não sei se você recebeu um diagnóstico, uma notícia ruim, um decreto de falência, um decreto de morte, mas se você gerar fé nesses ambientes que nós estamos te mostrando aqui, Jesus pode mudar tudo aquilo que você precisa. Ajuda a pregar, varão, em nome de Jesus Cristo. Não temas, preserve o ambiente de fé que foi gerado. O ambiente de cura já tinha sido liberado. A cura já estava acontecendo. Os ingredientes do milagre já estavam todos reunidos. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos entender uma coisa aqui. Nós temos uma participação efetiva nos milagres que Deus opera. Nós não fazemos milagres. Nós não temos esse poder. Esse poder é só de Deus. Mas nós temos condições de gerar um ambiente para que o milagre aconteça. E você não precisa de elementos que você não tem condição de carregar. Deus é tão perfeito que tudo que você precisa para gerar um ambiente de milagres, Ele já disponibilizou para você. Aquilo que você precisa, um dos principais ingredientes, os princípios para gerar um ambiente, a fé. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o primeiro ingrediente para gerar um ambiente de milagre, um ambiente da manifestação da glória de Deus, é ter fé. O
segundo princípio é a obediência. O ambiente da sarça era um ambiente sagrado, um ambiente que a manifestação da glória de Deus estava acontecendo. Deus falou o que para Moisés? Tira a sandália dos teus pés. Você quer entrar dentro desse ambiente? Não pode entrar de qualquer jeito. Seja obediente. O que o Moisés fez? Descalçou o pé no meio de um deserto. Vocês já viram aquele calor que às vezes acontece aqui em São Paulo, que a gente fala assim, se cai um ovo na rua hoje, ele frita sozinho. Imagina isso num deserto. E Deus desafia Moisés a tirar a sandália do pé dele e enfiar o pé na areia. Na areia do deserto, areia de 40 graus de sol. Ou você tem fé, irmão, ou nunca vai entrar no ambiente da glória, ou nunca vai entrar no ambiente da sarça. Moisés nem conhecia Deus. Deus começou a se apresentar para Moisés ali. Ele havia ouvido falar sobre Deus através de Jetro, seu sogro. Mas uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ter relacionamento. Primeiro passo para desenvolver relacionamento com Deus, passinho de fé. Se eu tenho que me expor a esse nível, vou me expor. Mas vai queimar o pé. Mas Jesus me chamou, que queime o corpo todo, mas eu serei obediente. Segundo princípio, a adoração. A Bíblia diz que na festa de consagração do templo, eles adoravam com trombetas, adoravam com instrumentos, adoravam numa intensidade tão grande, que aquele ambiente da glória foi tão denso, que os sacerdotes conseguiam permanecer dentro do ambiente, tamanha a glória de Deus lá dentro. Princípio de fé, princípio da obediência, princípio da adoração. Quarto princípio é o princípio da perseverança. Atos dos Apóstolos, eles receberam uma comunicação direta de Jesus Cristo: permanecei em Jerusalém até que, ou seja, não vai ser um dia, não vai ser 2 dias, não serão 2 dias, 3 dias, até que venha, permaneça, firmes em uma posição, qual? Unidade em Jerusalém. Enquanto houver unidade no nosso meio, enquanto nós formos uma igreja unida, que caminha todos para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo, sem dar espaço para que Satanás entre no nosso meio e comece a plantar sementes malignas, nós vamos atrair a presença de Deus. Mas começou com, eu acho que, irmão, Satanás se esconde atrás disso daí, porque você está dando uma legalidade. A sua boca tem o poder da vida e da morte nela. Quando você começa a praticar o princípio da rebeldia, que é se levantar contra os seus pastores, contra os seus líderes, contra a visão que Deus está dando para a igreja, você começa a praticar a rebeldia e nem percebe. O espírito de Jezabel te cega e você acha que é só um comentário. Não, é só uma opinião. O pastor não podia estar pregando sem paletó, não. Só uma opinião, né? Não concordo com isso, mas tudo bem. Irmão, a partir desse momento você abriu uma porta para Satanás entrar ali dentro e criar contenda, dissensão, facção. Desse jeito é impossível que a presença de Deus se manifeste. Pastor, de onde você tirou isso? Da casa de Jesus Cristo, da família dele, dos vizinhos dele. Ele foi profeta para todo mundo, menos para Nazaré. Porque em Nazaré, onde ele cresceu, onde ele nasceu, ninguém olhava ele como Mashiach. Todo mundo falava, olha lá, o filho da irmã Maria com o irmão José, está querendo inventar moda aí. Imagina os comentários, esse menino que nasceu aqui ontem, estava aqui crescendo, jogando bola, quebrou minha janela ali, ó, subiu no meu telhado. Agora está aí com esse negócio de Jesus aí, de Messias. Não aconteceu nada ali, irmão. Ambiente contaminado, Deus não se manifesta. Nessa hora não tem glória a Deus, você vê?
mas permaneçam perseverantes. É o quarto princípio para gerar um ambiente da glória de Deus: perseverança. Primeiro momento está frio, permanece. Segundo momento está frio, permanece. E aí você vai ver que o quebrantamento começa a vir. Um começa a dar glória, o outro começa a falar em línguas, daqui a pouco o outro está batendo palma, daqui a pouco o Espírito começa a se manifestar, daqui a pouco a voz de Deus desce e começa a alinhar a terra, irmão. Permaneçam. O quinto princípio para gerar o ambiente da manifestação da glória de Deus é o sacrifício. Elias estava em um desafio diante de 850 macumbeiros. Estavam tudo lá, batendo os atabaques, fazendo os sacrifícios, se autoflagelando. Estava uma festa assim, medonha, o negócio estava horrível. Elias, cheio da unção e do poder de Deus, ainda tirava onda da cara deles, falava: fala mais alto, dá uns gritos, quem sabe esses teus deuses aí estão ocupados. Quem sabe eles não te ouviram ainda, quem sabe eles estão fazendo outras coisas. Mas quando chegou a vez dele, ele sabia o quinto princípio, que é o princípio do sacrifício. Se eu quero a manifestação da glória de Deus, há necessidade de sacrificar algo. Primeira coisa que ele fez, reconstruiu o altar. Segunda coisa que ele fez, matou o sacrifício. Separou ele, organizou, honrou os princípios, os preceitos estabelecidos na aliança de Deus. Aí, meu irmão, a manifestação de Deus aconteceu. O fogo desceu, lambeu o holocausto, e vocês já sabem o restante. Então, o quinto princípio é o sacrifício. Sempre que você quer gerar um ambiente de milagres, entenda isso. Não tem como ter manifestação espiritual sem um sacerdote, sem sacrifício. Quer gerar ambiente de milagres? Sacrifique algo. Pastor, está falando de dinheiro de novo? Às vezes teu sacrifício vai ser esse. Se é uma área que toca em você, que mexe com você, às vezes é isso. Às vezes no ambiente da adoração, o sacrifício é o teu ego. Olha Naamã, ele viveu um ambiente de milagres, viveu ou não viveu? Mas ele precisou matar o quê? O ego dele. Até o dinheiro que ele tentou dar foi rejeitado, porque não era o que ia tocar com ele. Mas o que tocou com esse homem foi ele se humilhar e mergulhar 7 vezes. Às vezes o sacrifício que Deus está te pedindo nessa manhã não é monetário. Às vezes Deus está pedindo espaço no teu coração. Às vezes o seu coração está cheio de você mesmo. Tem você demais dentro do seu coração. Se você já está com o coração cheio, onde é que Deus vai habitar? Que espaço Ele tem para fazer alguma coisa? Às vezes o sacrifício que Deus está te pedindo nessa manhã, no ambiente de adoração, é a sua vontade. Eu não tenho vontade de fazer isso, eu não tenho vontade de fazer aquilo. Mas se tem saúde, tem capacidade, tem condição de fazer, meu irmão, entrega a tua vontade para Deus. Pastor, mas eu não sei como vai ser, ninguém sabe, está no futuro, só Deus sabe. Caminha para o lugar que Ele está te mostrando em nome de Jesus e sai do ostracismo, sai da inércia, sai da situação de ficar paralisado, vendo tudo acontecendo em seu redor e você, não tenho vontade. Sacrifica a tua vontade, irmão. Sacrifica o teu tempo. Entrega algo no altar do Senhor para que o ambiente seja gerado. Vocês estão comigo, estão me entendendo? Só engrossar o caldo, né? Mas tenham ciência de uma coisa. Jesus sempre pega essas coisas para mim antes. E se eu estou aqui pregando para vocês, é porque Ele já pregou tudo isso daqui. Ele já me fez me esvaziar de mim. Deixar que Ele fizesse a vontade dEle. Ele já me fez sacrificar o meu tempo. Já me fez sacrificar a minha vontade. Meu irmão, um homem cheio de vontade. Pensa num homem cheio de vontade. Mas Jesus já me fez sacrificar a maioria delas. Eu não sou perfeito, eu estou no processo. Mas eu estou no meu processo de mão dada com Jesus. Ele vai me guiando.
Ele vai me fazendo uma pessoa melhor, Ele vai me transformando no processo. E eu estou disposto a, como essa mulher do fluxo de sangue, correr o risco que for necessário ser corrido, para que o ambiente gerado aqui dentro nunca apague, nunca cesse, para que o ambiente que Ele se manifesta aqui dentro de mim nunca mude, e que sempre que eu tiver oportunidade de mostrar Ele em mim, eu esteja pronto. Fique em pé no seu lugar para a gente fingir que está acabando. A Bíblia nos ensina que na primeira aliança, a manifestação de Deus acontecia em um lugar, no tabernáculo, depois no templo. Já na segunda aliança, quando Jesus morreu por nós, quando Ele estabeleceu o reino dos céus aqui na terra, o lugar da manifestação de Deus, que era em um lugar físico, foi transportado para um lugar espiritual, chamado você. Aqui dentro agora é o lugar da manifestação de Deus. Sabe por que isso aconteceu? Porque todos precisavam da manifestação de Deus, tinham que ir até o templo, tinham que ir até o tabernáculo, precisavam de um lugar geográfico de 4 paredes. Mas quando o reino dos céus desceu para a terra, ele precisa avançar com velocidade e tomar território. Ele precisa ter fluidez, precisa ter viabilidade. E se dependêssemos somente de um lugar físico de 4 paredes, não avançaríamos com velocidade. Mas preste atenção em quantos templos e quantos tabernáculos espirituais tem aqui dentro nessa manhã. Olha, vocês vão para a sua vida quando vocês saírem daqui, e são lugares nessa geografia que os tabernáculos estão indo. Lá no seu trabalho, lá durante a sua semana, lá na sua faculdade. Cada um vai para uma região de São Paulo aqui, uns vão lá para o ABC, o tabernáculo vai. Uns vão lá para a Zona Norte, o tabernáculo vai. Outros vão lá para Cristo, o tabernáculo vai. Onde você for, você é o lugar da manifestação de Deus. Aleluia. O céu procura os lugares, os ambientes gerados para a manifestação dele. Decida no fundo do seu coração hoje se tornar esse tabernáculo, se tornar aquele que carrega o fruto, aquele que carrega a presença, a manifestação da presença de Deus. A sua vida com as suas vontades, com o teu ego te trouxe até aqui hoje. Você aí hoje é resultado do teu ego, de tudo que você viveu. Se está bom para você, tem uma notícia: pode melhorar. Se não está bom para você, tem outra notícia: Jesus quer te renovar. Aleluia! O maior milagre Ele já fez, que é nos disponibilizar todos os recursos necessários para se tornar um tabernáculo santo, limpo, puro e adornado para Ele, para que então a presença dEle venha e traga a palavra revelada, traga poder, traga cura, traga libertação. Tudo que nós vimos hoje aqui à luz da palavra do Senhor, que acontece nos ambientes da manifestação dEle, será transportado para dentro do tabernáculo, dentro de você. Os lugares que você for precisarão de uma palavra revelada. Lembre-se do ambiente gerado com louvor e adoração dentro de você. Então a palavra vem. A cura gerada com fé vem de dentro de você. A cura vai vir. Tudo o que você precisa nos ambientes que Deus te plantou, o recurso Ele já te entregou. Quero fazer 2 apelos aqui nessa manhã. Vem aqui à frente os pastores oficiais que estão aqui na igreja nessa manhã.
rapidinho, em nome de Jesus. Quero fazer 2 apelos aqui. Primeiro apelo: se você já fez uma oração de confissão, entregando a sua vida para Jesus, se você se afastou de Jesus Cristo, por algum motivo que não importa para a gente, você está meio frio na fé, ou está desviado, né? Já está em outros caminhos e hoje quer voltar para a presença do Pai, ou não se desviou, não está em outros caminhos, mas está dentro da casa igual o irmão do filho pródigo, perdido dentro da própria casa, igual a dracma perdida, frio dentro da casa do Senhor, passivo diante do ambiente de adoração. Se você olha para a sua vida e fala assim, não tem fruto, quero te convidar a vir aqui nessa manhã.